No último banco da pequena igreja, sentava-se sempre a mesma menina, Abigail. Com os cabelos amarrados em duas tranças finas e o vestido surrado de flores miúdas, ela observava tudo em silêncio. Enquanto os adultos cantavam, batiam palmas e levantavam as mãos aos céus, Abigail permanecia quietinha, com os olhos bem atentos. Era como se ela quisesse entender o que havia ali, naquela fé que parecia tão grande, tão forte. Abigail tinha só 9 anos, mas dentro dela morava um mundo inteiro. Morava também um segredo. Um caderno pequeno, de capa azul, que ela guardava debaixo do travesseiro. Não era um caderno qualquer. Era o seu caderno de orações. E toda noite, antes de dormir, ela escrevia: Querido Deus, hoje eu fui forte, mesmo quando quis chorar. Hoje eu dei o último pedaço de pão para o meu irmão, porque mamãe disse que é assim que o amor funciona. Hoje eu senti falta do papai. Mas hoje eu também vi um passarinho azul pousar na janela, e isso me fez sorrir. Boa noite, Deus. Ela não falava muito, mas escrevia como se conversasse direto com o céu. E mesmo que ninguém soubesse, Abigail esperava por um milagre. Era uma sexta-feira à noite. O culto havia acabado e Abigail voltou com a mãe e os dois irmãos menores para casa. A casa era pequena, de madeira velha, e ficava no fim de um morro, cercada por árvores altas e um silêncio que às vezes dava medo. Naquela noite, a luz acabou. O escuro engoliu tudo. O pequeno Gabriel, o irmão do meio, chorou baixinho com medo do escuro. Abigail segurou sua mão e disse: Não tenha medo, Gabriel. Deus enxerga até no escuro. A mãe acendeu uma vela. Estava com os olhos cansados. Desde que o pai deles foi embora, ela trabalhava o dia todo e ainda fazia costuras à noite. Abigail se sentou na cama, abriu o caderno de orações e escreveu: Querido Deus, a luz acabou. Mas mamãe continua tentando sorrir. Será que o Senhor pode mandar um pouco de força para ela? E talvez uma luz que não apaga? Boa noite. Num sábado de manhã, Abigail percebeu que não tinha café na mesa. Nem pão. Nem farinha. Nada. A mãe se sentou e respirou fundo, sem saber o que fazer. Hoje talvez a gente precise esperar um pouco mais, disse ela. Abigail pegou o caderno e saiu. Desceu o morro, atravessou o campo e foi até a igreja, que estava fechada. Sentou-se na escada, abriu o caderno e escreveu: Querido Deus, hoje não temos nada. Nem café, nem pão, nem forças. Mas temos um ao outro. E temos o Senhor. Será que isso é o suficiente? Antes que terminasse de escrever, ouviu uma voz atrás dela. Você está bem, era o pastor Isaías. Um homem grande, de olhos bondosos e voz que parecia vento de manhã. Ela hesitou. A gente está com fome, ele não disse nada. Apenas caminhou até o carro e voltou com uma sacola. Acho que isso aqui pode ajudar. Dentro havia pão, leite, arroz, feijão e um pote de geleia. Abigail sorriu. E naquele dia, ela não escreveu no caderno. Ela só disse: Obrigada, Deus. A notícia chegou como um vento gelado. A mãe de Abigail estava doente. Muito doente. O médico disse que precisava de exames caros. E tempo. E paciência. Abigail escreveu: Querido Deus, eu não entendo o que está acontecendo. A mamãe está cada vez mais fraca. E eu estou com medo. Mas o Senhor diz que devemos confiar, mesmo quando não entendemos. Então, eu vou tentar. Mas se o Senhor quiser segurar minha mão, eu agradeço. Abigail começou a orar em silêncio o tempo todo. E algo começou a acontecer. Pessoas da igreja começaram a visitar. Trouxeram remédios. Alimentos. Pagaram exames. Era como se o céu tivesse se movido. Devagar, sem barulho. Mas com firmeza. A mãe precisou ser internada por uma semana.
Abigail ficou na casa da irmã do pastor. Era tudo novo, tudo estranho. Naquela noite, ela olhou para o céu pela janela e escreveu: Querido Deus, hoje estou em uma cama que não é minha, com cheiros que não são da minha casa, e longe da mamãe. Mas se o Senhor me ouve, por favor, não me deixe esquecer que ainda estamos juntos. E então ela fez algo que nunca tinha feito antes. Ela fechou os olhos e orou sem escrever, em voz baixa. Só ela e Deus. Foi como abrir uma janela por dentro. Na semana seguinte, a mãe voltou para casa. Estava fraca, mas sorrindo. E segurando um envelope nas mãos. Dentro, havia uma carta. Anônima. Dizia: Não se preocupe. Vocês não estão sozinhas. Há olhos atentos ao céu e mãos estendidas na terra. Deus é socorro presente. Havia também uma quantia em dinheiro. O suficiente para cobrir o tratamento e manter a casa por 2 meses. Abigail chorou. E naquela noite, escreveu: Querido Deus, eu entendi. O Senhor usa mãos humanas para fazer milagres. E mesmo quando parece que não vai dar, o Senhor vem. Meses se passaram. A mãe melhorou. Os irmãos cresceram. E o caderno azul de Abigail estava agora cheio. Páginas e páginas de pedidos, medos, esperanças e gratidão. No último domingo do ano, o pastor chamou Abigail no púlpito. Ela ficou vermelha, tímida, segurando o caderno nas mãos. Essa menina nos ensinou a orar, disse o pastor. E hoje, queremos dar a ela um presente. Ele entregou um novo caderno, de capa dourada. Abigail olhou para o céu. Sorriu. E pensou que às vezes, Deus fala até com as crianças mais quietas. Porque o silêncio delas grita no céu.